Bom dia a todos. Mais uma vez, quarta-feira, 24 de junho de 2020. Estamos mais uma vez aqui na Pão com Ovo. Hoje trocamos nossos estúdios, Fernando. Saímos de Miami, como todos se lembram, pegou fogo semana passada. Chegamos em Havana, recepcionados aqui. Já estamos aqui com a equipe técnica, todo mundo pronto. E hoje nós vamos ter convidadas especiais para debater um tema muito interessante, que para nós da Pão com Ovo é muito caro esse tema, né? Nós provocamos a vocês que nos escutam e nos acompanham o título Onda Negra, Medo Branco. Será? Pois então, nós vamos aqui debater um pouco sobre isso. Não só isso, mas os assuntos que a gente vai desenvolver no meio do caminho. Estava conversando antes com o Alex aqui, eu vou contar uma breve história aqui para ver como se formam as nossas identidades. Tinha um menino que ia a Santa Maria e sempre quando chegava pegava um táxi. Na época não tinha Uber, né? E ele dizia sempre assim, Comissário Justo em frente ao João Belém. E aí o táxi ia naquela direção, chegava lá, e aí aparecia aquela porta, né? Aquelas portas antigas, eram, como se diz, era um gueto, né? Era um mundo ali que várias famílias viviam, e aquela porta tinha aquelas janelinhas de vidros antigas, e o menino batia na porta e dizia assim, não falava nada, mas batia. E aí vinha aquele som de dentro, assim, dizendo, cadê o nego preto do vô? Eis que abria a porta. E lá se formava toda aquela magia. O teu nome já não era o teu nome, né? Mas sim preto. Simplesmente preto. Passados os anos, o que acontece? Eu me lembro que tinha 10, 11 anos. Esse mesmo menino foi jogar futebol num colégio particular. E nesse colégio particular era óbvio, ele não era dali, mas sim o seu amigo que tinha convidado, né? Era pós aula, etc e tal. O que acontece? Todos os meninos que estavam ali, a freira deixou entrar no colégio para jogar bola. Quem que não foi deixado, né? O preto, o pretinho. Bem, é por aí que a gente começa a nossa conversa hoje. Tentaremos debater isso em mais um pouco. Contigo, Fernando. Queria saudar aí as nossas convidadas, a Cláudia, a Luciane. Interessante essa abertura aí literária, quase literária, que o Leonardo trouxe das memórias da infância dele, né? Eu sou aqui de uma cidade do sul do estado, de Pelotas, né? Uma cidade onde a gente tem bem claro essa coisa da divisão e da resistência também que os descendentes de escravizados aqui na região mantiveram a sua cultura e mantiveram também toda a construção, as expressões do carnaval das lutas aqui do povo negro na cidade de Pelotas, né? Em contrapartida, a gente tem ainda pouca visibilidade nos espaços institucionais, assim, de representações, né? Eu acho que a gente vai fazer um debate aqui que é um debate muito interessante, principalmente no sentido de pensar um pouco essas intersecções que se estabelecem nas lutas aqui do Brasil, né? Entre alguns elementos que para mim são chave da gente pensar e poder contribuir aí com os debates, né, que são classe, gênero, raça, né, para pensar essas intersecções aqui na luta social no Brasil. Quero muito escutar a Cláudia e a Luciane aí, estou bem ansioso para isso. Forte abraço para todos. Né? Beleza, gurizada, um abraço. Agradecer de coração a Cláudia e a Luciane por atender o nosso convite. Acho que as duas vão ajudar em muito, não só quem nos assiste, mas a nós mesmos a compreender uma série de discussões que muitas vezes são tratadas assim de uma maneira meio esquemática. E é importante essa vivência, esse ativismo, essa teorização, como diz, essa força viva está presente no nosso debate.
O bacana aqui, gurias, só para dar uma ideia, é que a coisa é meio improvisada mesmo, né? Parece que é programado, mas não é. Não, é que assim, eu sofro de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, isso é um diagnóstico próprio. Eu nunca fui em nenhum especialista, mas só pode, né? E esses tempos, eu brinco com a minha mulher que eu arrebento com o logaritmo, algoritmo, aliás, né, do Google, porque eu procuro coisas assim, aparentemente nada a ver. E um dia desses eu peguei e lembrei do Seu Miné. O Seu Miné era um pipoqueiro lá de Canguçu, cidade vizinha de Pelotas, o Fernando conhece, o Leonardo talvez também conheça, enfim. E o Seu Miné, eu lembro quando eu era criança, eu saía no carnaval, no bloco do Seu Miné. Eu lembro até hoje que era uma pitada, sempre assim, e a gente botava uma camiseta velha no rosto, abria um buraco para os olhos para respirar, né? E saía pelas ruas de noite, né, conduzido pelo Seu Miné e pelos pretos da cidade, que era uma comunidade meio localizada. Não saberia dizer se chega a ser um quilombo urbano, mas enfim. Né? E o Seu Miné ficou ali como uma lembrança da infância, porque meu irmão ia bater na casa do Seu Miné, daqui a pouco o Seu Miné passava lá no banco, onde o pai trabalhava, o teu guri foi lá em casa, pegou não sei quantas pipocas, né? E eu não sei por que eu resolvi botar no Google Seu Miné e descobri que o Seu Miné hoje dá nome a um título honorário da cidade de Canguçu em memória, em celebração à presença e à cultura e à religiosidade, enfim, em memória à negritude e à africanidade daquele município, daquela população. Eu fiquei muito contente, até mandei o link para minha mãe, disse, olha só, mãe, o Seu Miné hoje é nome de título honorário em Canguçu. Né? Eu conto essa história que me veio agora, enquanto o Leonardo comentava do caso pessoal dele, para dizer uma coisa, né, que eu acho importante a gente tratar, né, que é justamente, a negritude pode ficar na cor da pele, mas a africanidade, né, a correspondência cultural, mental, ideológica e emotiva nossa, está presente e também corre nas nossas veias. Com essa pequena história aqui, eu quero abrir, né, para as nossas convidadas. Eu proponho que, como eu convidei a Cláudia, eu proponho que a Cláudia faça a sua apresentação e depois a Luciane também, e enfim, e fiquem à vontade para fazer uma primeira fala aí sobre esse tema que nós propusemos e sobre outras abordagens que vocês pensaram a respeito, que pode não estar no tema, mas que com certeza vão ser muito importantes aí. Cláudia, Luciane, um abraço, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Beleza, gente, então, bom dia, obrigada, Alex, pelo convite, o Leonardo, Fernando, obrigada pelo espaço, Luciane, brigadão também pela companhia, né? Então é muito, muito legal poder estar aqui, ter esses espaços, né, para a gente conversar sobre um tema que agora tem ganhado essa visibilidade maior, mas é um tema que ele está latente, né, em vários momentos da vida da gente, principalmente, acho que principalmente nossa, mas algumas vezes essa discussão ela acaba sendo um pouco restrita a alguns espaços, né, então ver isso se popularizar um pouco mais e alcançar mais espaço dentro das mídias é bem interessante. Então, antes de começar mesmo, né, eu vou me apresentar, eu sou a Cláudia, eu moro em São Francisco de Paula, sou professora de História da rede pública municipal e da rede privada. Na rede privada é uma cooperativa de professores, então também é um dado que eu acho que é interessante mencionar aqui. E aí eu tenho trabalhado na graduação e na pós-graduação com alguns temas ligados a essa questão da negritude, da representatividade negra, né? Tenho ido por esse caminho. Então, agora, eu estou fazendo um doutorado em processos e manifestações culturais na Fevale, e a ideia é trabalhar um pouco com o protagonismo negro, né? E esse protagonismo especialmente em dois jornais da imprensa negra, né? Um de Pelotas e um de Porto Alegre. Então, tentar olhar para esses textos, especialmente os textos onde eles mencionaram a questão do 13 de maio, e refletir um pouco como que era para esses intelectuais negros, num espaço ainda restrito, logo, né, no pós-abolição,
como é que era para esses negros pensarem a sua negritude, a questão da cidadania, né? Porque eu acho que esse é um dado que me interessa muito, que é muito importante de considerar, né? Que com a liberdade, esses ex-escravizados, e mesmo os negros que já estavam livres em 1888, eles não tiveram acesso, né, à questão da cidadania brasileira, né, não tiveram, não foram inseridos na sociedade, né. Eu sempre gosto de comentar com os alunos, né, essa ideia do que é ser livre, né. Ser livre é só não estar preso, né. Quais são as implicações que a gente deveria levar em consideração para se considerar plenamente livre. E aí são esses pontos que eu acho que são imprescindíveis da gente pensar quando se fala na questão da negritude, na ideia da inserção dos negros na sociedade brasileira. Eu achei muito interessante, né, o título da nossa conversa, e tenho pensado nele bastante, assim, porque, bom, até que ponto, né, realmente os brancos brasileiros, os não negros, estão interessados, né? Até que ponto estão interessados nessa presença negra e na efetivação dessa cidadania negra, né? Até que ponto a branquitude está preparada para enxergar realmente os negros ocupando esses espaços. Né? Então, quando a gente vê uma série de manifestações, não só essas, né, que tem ganhado espaço assim, de violência mais direta e física aos negros e que tem ganhado espaço nas reportagens, enfim, mas no dia a dia, né? Até que ponto a gente está preparado e interessado em enxergar todo mundo junto nos espaços, né? Dentro das universidades, nos aeroportos, nos espaços públicos, né? Que tem, digamos assim, que são considerados um pouco mais privilegiados. Então é muito interessante poder pensar até que ponto existe uma relação direta da questão do racismo e desse medo, né? Então eu acho que a gente vai poder conversar e vamos falando sobre isso aí ao longo desse pão com ovo, né? E aí, Luciane, eu passo para ti e depois a gente vai continuando então, tá? Bom dia, Alex, querido camarada, Preto, Fernando Rosário, Cláudia. Bom dia a quem está aqui nos assistindo. Já vi comentários do Anselmo, do Igor, o pessoal que já está aqui. Então, bom dia, bom dia. Eu queria primeiro me apresentar dizendo que a minha militância política se deu desde os meus 15 anos, na época, na União da Juventude Socialista, no movimento estudantil, e depois me filiei ao PCdoB e segui minha militância do movimento estudantil e depois para o movimento sindical, né? Hoje eu sou diretora dos sindicatos municipais licenciada, né? Então, sempre tive uma atuação vinculada mais fortemente a esses movimentos, embora participe também, né, de ações do movimento feminista e também do movimento de negros e negras. Já participei de uma associação cultural de mulheres negras. Sou professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, a primeira professora a entrar pelas cotas, né, no município de Porto Alegre. Uma ação afirmativa muito importante da Prefeitura Municipal e que gerou uma modificação, uma mudança, posso dizer, né, porque entraram muitos professores, professoras cotistas, né, e que hoje desenvolvem
trabalho de educação antirracista na rede municipal, né? Criaram coletivos na rede, diversos coletivos, com coordenação de professores que entraram no município pelas cotas, né? Ou seja, a entrada como cotista já é um ato político, né? Então, é uma ação extremamente importante, embora no início desse processo a gente teve uma dificuldade com o Tribunal de Contas do Estado, né, que quis cancelar esse processo, e nós protagonizamos uma luta e conseguimos, né, manter as cotas no município de Porto Alegre. Então, esse é um pouco, né, da minha história mais, assim, política. Né? O que não deixa de ser política, minha história um pouco pessoal, eu utilizo esse sobrenome Congo, que eu não consegui botar ali, já estava Luciane, eu não consegui colocar o Congo ali para entrar. Né? É que eu estava, há muito tempo atrás, eu lia esse livro aqui, Negro, Qual é o Seu Nome?, da Consuelo Dores, né, Silva. Nós, negros e negras, nós não tivemos direito ao nosso nome de família, né? Nós não... É um valor muito importante na africanidade, né, a questão da ancestralidade, e, de certa forma, nos foi retirado, né, com o processo de escravidão. Nós não temos, como outras etnias, a gente não consegue, né, resgatar a nossa origem, né, do ponto de vista da África. Né? A África é um continente enorme, com diversas etnias. Então, nós, negros e negros, oriundos deste continente, já possuímos diversas etnias, né, diferentes. E esse sobrenome Congo, eu descobri por documentos que meu bisavô, né, se chamava Otacílio Vieira Congo, mas a minha avó, ela não repassou o sobrenome Congo para os filhos, no caso, meu pai, por vergonha. Né? Por vergonha do sobrenome, por achar que esse nome pudesse causar incômodo. E provavelmente causaria mesmo. Né? Provavelmente causaria. Né? Esse sobrenome, causar incômodo aos filhos, ela não repassou o sobrenome. Então, eu busquei resgatar esse sobrenome, que na verdade, é bem difícil entre negros e negras conseguir manter, né, conseguirem ter. Então, provavelmente ele se refere à região da África, né, que a minha família, de parte de pai, chegou. Então, é muito importante para mim hoje esse sobrenome, né? Depois, há pouco tempo, eu vim descobrir que o irmão da minha avó manteve o sobrenome, manteve com os filhos, só que a família, ela se dispersou, né? Mas hoje a gente já conseguiu encontrei primos com esse sobrenome. Para mim isso é muito importante, trazer isso para vocês, é um pouco dessa história, né? E que também permeia a questão do racismo, né? De poder assumir. E uma outra parte da história que eu quero contar para vocês, que daí é da parte da família da minha mãe, que é o meu avô, Belmiro Pereira, que foi morava em Getúlio Vargas e fundou o primeiro clube negro de Getúlio Vargas. Né? Na época, eu trago isso porque a gente muito se emocionou com a fala do Silvio Almeida, trazendo o que era movimento negro, né? Então, eu tenho muito orgulho. Meu avô trabalhava no Arsenal de Guerra, meu avô era admirador do Luiz Carlos Prestes, fundou o primeiro clube negro em Getúlio Vargas, né? E vindo para Porto Alegre, se estabeleceu na então colônia africana, uma das colônias africanas, né? Quem conhece o percurso do negro em Porto Alegre sabe que aquela região ali do Rio Branco, né?
e também próximo ali do Hospital Pronto Socorro para frente, né, existia uma grande colônia africana, né? Ali meu avô se estabeleceu e fundou ali também uma sociedade espírita. A sociedade espírita fica próxima ao Hospital Pronto Socorro e ela foi fundada por negros e negras, né? A Sociedade Espírita Amor e Caridade. E eu quero sugerir também, quem não conhece esse livro aqui, Colonos e Quilombolas, que faz a memória fotográfica das colônias africanas de Porto Alegre. Tá? E eu não estou falando tudo isso assim por nada. Eu estou falando porque o pós-abolição, no Brasil, existe um apagamento histórico, né, do percurso dos negros e negras, né, sendo na nossa cidade, no Brasil, existe um apagamento. Termina a escravidão, a gente estuda na escola, e aí o nada, né? Do ponto de vista de como os negros e negras continuaram contribuindo na economia, né? E construíram muitas coisas no Brasil e na nossa cidade. Eu vi um apagamento histórico. Por isso que eu trago, a partir de mim, né, um pouco desta história do pós-abolição. Então, para começar, é isso. Grandes relatos aí, é uma história, né? A história do povo negro é política por si só. Desde quando a gente nasce, é uma luta para estar vivo a cada dia. Mas passo a bola para o Fernando aí, depois eu faço algumas considerações aí para a gente estar fazendo alguma coisa. Eu achei muito interessante os pontapés iniciais aí que vocês deram. Queria pincelar algumas coisas, assim, né? A Cláudia falou sobre um jornal aqui de Pelotas que ela está pesquisando. Eu acredito que seja o Jornal Alvorada. Talvez seja esse jornal aí, que é um jornal que foi fundado em 1907 aqui na cidade, pelo Boabad, né? E que durou até 1965. Esse jornal, uma expressão de força, assim, da negritude aqui na nossa cidade, muito forte, assim, né? Um jornal que, além de ter tido toda essa contribuição aí, era um jornal que expressava, tentava guardar a memória do povo negro aqui da nossa cidade de Pelotas. Ele também ajudou a fundar aqui na cidade de Pelotas o primeiro curso de alfabetização que era destinado aos ex-escravizados aqui da região, né? Então tinha toda uma discussão na época ali presente no jornal Alvorada de que a educação talvez fosse um caminho para tentar de alguma forma inserir o negro na sociedade pelotense aqui, que era uma sociedade muito preconceituosa, com muito peso ainda da época das charqueadas e do poderio todo dos donos de escravos aqui da região, né? Então essa coisa do jornal Alvorada aqui, que também deu origem à nossa biblioteca pública aqui da cidade, é algo fantástico, assim, né? Então mostra um pouco do poder de resistência do povo negro em algumas regiões, assim, do Brasil, né? Os clubes negros aqui, a Luciane também relatou lá que o avô dela foi um dos fundadores dos clubes, de um primeiro clube negro na cidade lá dele, né? Aqui em Pelotas a gente tem 4 clubes negros famosos aqui na cidade, que é o Ficaí, o Depois da Chuva e o Chove Não Molha, né? E tinha mais um outro clube que se perdeu um pouco a memória, a gente não consegue resgatar ainda historiograficamente de onde que saiu isso, mas aqui a gente tem muito essa coisa em Pelotas, eu não sei se é assim fora, Porto Alegre, eu tenho também um contato ali com alguma dessas coisas que a Luciane trouxe. A minha bisavó era ali de uma dessas regiões do percurso negro ali de Porto Alegre, que hoje ficou conhecida como Areal da Baronesa ali, né? E a minha família vem toda daquela região do Areal da Baronesa, e tem toda uma ligação da minha família ainda hoje com o Carnaval de Porto Alegre por conta disso. Aqui o Carnaval aqui em Pelotas, o pessoal
tem uma ligação direta com o povo da Praiana ali, que saiu do areal da Baronesa ali, né? Mas todas essas resistências assim, que a gente vê colocada por aí, elas parecem que são, de alguma forma, elas barram quando a gente tenta passar para dentro da institucionalidade. Eu também sou professor da rede pública e da rede privada aqui na cidade, e mesmo com a lei que determinou que a gente instituísse dentro dos currículos das escolas essa questão da memória da ancestralidade negra no Brasil e no Rio Grande do Sul, a gente tem muita dificuldade em negociar um currículo, principalmente nas escolas privadas, que seja possível de abordar determinados temas, assim, né? Muito pela pressão das avaliações externas também, né? Que acabam balizando os currículos, principalmente da etapa do ensino médio, que é onde eu trabalho, né? Mas eu acho que essa discussão é interessantíssima, assim, para a gente fazer, né? Porque ela traz 3 aspectos que, para mim, são fundamentais, né? A relação explícita entre a questão da classe social e da questão racial no Brasil, né? O duplo preconceito ali formado em cima dessas memórias e do próprio povo negro que tenta resistir e manter as suas raízes, a sua ancestralidade, né? E a questão da educação, que durante muito tempo foi colocada pelo próprio movimento negro como uma possibilidade de sair de um lugar onde se pudesse ter uma luta ali de algum certo tipo de resistência. Não era isso, assim, para a gente começar um pouco a problematizar as coisas, né? Opa! Gente, eu vou dizer assim uma coisa, viu, Cuca? Vou te chamar de Cuca, né? A gente esqueceu de lembrar que também tu é conhecida como Cuca. Eu tenho anotado aqui, não vai aparecer porque é uns garranchos, mas está escrito assim: negros, todos identificados de forma única e homogênea, diferente do que se faz com os descendentes de europeus. É, em certa medida, um pouco disso que tu falou no âmbito das relações familiares, né, de desaparecer essa ancestralidade, essa hereditariedade no sentido da denominação e aparecer de uma outra maneira, né? Quando a gente fala, né, dos africanos, a gente divide basicamente, tem a África árabe lá e tem a África negra. Não vou falar da primeira, porque não é o tema aqui, mas negros. Então, quer dizer, o negro da Guiné, o da Etiópia, né, o da Angola, o do Congo, o de Senegal, parece que é tudo a mesma coisa. Enquanto do europeu, você é minucioso. Você chega a dizer que o cara é basco. Ele é andaluz ou galego, dentro da Espanha, imagina. No caso da Europa, a gente sabe muito bem diferenciar o português do italiano, do alemão, do russo. Eu acho isso interessante, eu gostei que tu trouxe essa questão, né, mais da ancestralidade familiar, né, porque eu percebo, por exemplo, que muitos atores de Hollywood hoje têm nomes e sobrenomes africanos, né? Eu não saberia pronunciar agora de cabeça nenhum deles, mas eu lembro que vários deles têm essa denominação e me parece que isso não é, obviamente, aleatório, né? Então, eu queria deixar algumas provocações e vocês fiquem à vontade. A primeira, um pouco dessa relação, né? Porque, assim, agora os episódios desencadeados a partir do assassinato do George Floyd, né, trouxeram naquela sociedade de volta a questão racial, e eu descobri, por exemplo, assistindo um seriado chamado Watchmen, né, que existia numa cidade, acho que do Arizona, chamada Tulsa, né, uma Wall Street negra, e que em determinado momento os brancos se juntaram e simplesmente invadiram aquele bairro, massacraram, assassinaram pessoas, espancadas, queimadas, enforcadas, queimaram estabelecimentos, casas, correram com as pessoas. Quer dizer, isso foi em 1925. Né? Então tem uma tensão racial desde sempre. Eu em aulas de história digo, olha, os Estados Unidos se tornam independentes em 1776, mas a abolição da escravatura em 1863, salvo algum engano meu. E a lei que equiparou os direitos civis em 1965, também, salvo algum erro assim de um ano ou outro, ou seja, precisou de 200 anos para que minimamente a Carta Constitucional norte-americana conseguisse efetivar, ou pelo menos pronunciar, né, uma equidade jurídica entre brancos e negros naquele país.
E aqui no Brasil parece que a gente não tem essa problemática. Foi muito bom a Cuca trazer, desculpa, vou chamar de Cuca, trazer a questão do pós-abolição, porque hoje mesmo eu estou mandando uma atividade para os meus alunos, em que eu estou apresentando um texto formal sobre o abolicionismo e um outro texto de minha autoria, justamente sobre o caso do George Floyd e do menino, aquele, não é o Marcos Vinícius, o mais recente, o João Pedro, né? Mas, enfim, e parece que o racismo é só lá. Tem aquela velha história da pesquisa que diz que 90% dos brasileiros dizem não ser racistas, mas os mesmos 90%, né, dizem conhecer alguém que é racista. Quer dizer, essa conta não fecha. Eu queria que, a partir de algumas provocações, eu queria deixar duas em particular, são duas músicas que eu gosto muito, em tom de pergunta mesmo. A carne mais barata do mercado é a carne negra? E todo camburão tem um pouco de navio negreiro? E agora, quem começa? Posso? Então tá bom. Então acho que são várias coisas importantes, assim, eu fui anotando algumas aqui, né? A gente, nossa, tem conversa para mais de metro. Eu acho que isso que a Luciane falou em relação à questão do resgate, né, das origens, eu acho muito importante chamar a atenção disso, né, para os jovens, para as pessoas em geral, enfim, possivelmente algumas das pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje talvez não tenham parado para pensar nisso, né, que o quanto esse apagamento histórico que a Luciane comentou, ele é um projeto, né, então, assim, tanto lá no início, quando começa né, o processo de escravidão enfim, nós vamos desarticular essa comunidade, essa sociedade, vamos desarticular esses seres humanos para dificultar a resistência deles. E depois disso, né? Então, do pós-abolição, eu acho que existe mesmo, né, esse apagamento, porque ele já veio sendo construído ao longo dos 300, 400 anos de escravidão. E aí, quando acontece o pós-abolição, quando acontece a abolição, esse neto fica perdido em relação a essa história, porque esses laços eles foram cortados, né, ao longo do tempo. E aí a gente poder buscar isso, retratar isso, trazer um pouco do que esses personagens, né, esses sujeitos fizeram logo depois dessa abolição, é muito importante para a gente pelo menos conseguir puxar um pouquinho desses fios que sobraram, né, desses fios que restaram. Então, uma vez eu fui conversar com uns alunos em Ivoti, né, numa região ali que é, né, predominantemente, enfim, de colonização imigrante, de imigrantes europeus, né? E aí eu chamei a atenção para isso, né? Dizendo para eles, olha, eu gostaria que vocês me dissessem aí, né, de quem que vocês são descendentes, a família de vocês é descendente de quais povos, de quais lugares. E eles, né, prontamente foram levantando a mão e tal, e comentando. E aí eu disse para eles assim, vocês já pararam para pensar que eu não posso dizer isso? Eu não posso precisar, né? Eu não tenho condições de precisar de onde a minha família veio, né? Eu tenho extrema dificuldade para poder fazer esse raciocínio e essa busca da memória que vocês facilmente aí levantaram a mão e conseguiram descrever. Então, eu acho que isso é importante chamar a atenção dessas nuances, né, desses detalhes. Aí, outra coisa que tanto o Fernando quanto a Luciane comentaram em relação a essa coisa da educação, né? Então, da importância do Alvorada, do jornal, da imprensa negra pelotense, na busca por né, de um espaço de alfabetização, porque eu acho que é pela via da educação que também foi, né, um dos elementos que dificultou muito a inserção dos negros na sociedade brasileira, né, essa necessidade, né, que o resto da sociedade teve de, afastar os negros desse espaço, né, um espaço de conscientização, de discussão, de reflexão, para que pudesse, sim, se organizar de maneira um pouco mais institucional dentro de uma sociedade que não queria a presença desses negros aí. E aí a gente fala de outra questão que a gente foi comentando ali, que foi sendo falada, que é a questão da resistência, né? Então, assim, durante muito tempo, até isso foi usado contra a população negra, né? Durante muito tempo se ensinou na escola
que, bom, além de localizar a história do negro, especialmente na escravidão, pouco se falava da resistência, né? Se fazia questão, né, enfim, por uma série de razões, algumas até por ignorância, por desconhecimento mesmo, né, talvez na maioria das vezes, se fazia questão de dizer o seguinte: não, os negros eles ficaram ali passivos àquela situação da escravidão. Não houve grandes movimentações, né, não houve organização. Né? E aí o que tu diz com isso, né? Tu acaba dizendo que, bom, esse povo ele era burro mesmo, ele era manso mesmo, né? Ele era cordial ao ponto de não se incomodar com aquela situação. Aí depois, com o passar do tempo, o que acontece? Aí começa a se falar dos quilombos, né? E aí tem toda uma discussão que também começa a ser feita, que é o quê? Ah, mas daí eles eram violentos demais. Ah, mas aí a violência que esses quilombolas talvez tinham que fazer, né, para resistir. E aí também, né, daí tem toda uma descaracterização, por exemplo, da figura do zumbi, né? Não, mas esse cara era um bandido. Então, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista discursivo, houve um esforço, né, de desintegração dessa comunidade negra no pós-abolição. E trabalhar com essas questões tem sido um pouco mais comum, né, foi um pouco mais popularizado, mas ainda está muito restrito aos negros professores trabalhando com essas questões, né, e alguns não negros que têm se interessado, mas isso ainda é um tabu, né? A gente ainda aqui no Brasil, isso que o Alex falou, de que, bom, nos Estados Unidos essa discussão ela tem sido um pouco mais firme, um pouco mais enfim, recorrente, e que aqui no Brasil a gente vê agora, né, figuras, sujeitos negros alcançando espaço na mídia, e muita gente ouvindo e assistindo aquilo que eles estão falando e pensando: nossa, mas eu não sabia disso, né? Ah, mas eu não conhecia essa parte da história. E, inclusive, talvez até um pouco surpresos com figuras que são intelectualmente muito louváveis, né? E que são negros, né? Então a gente percebe isso claramente. Ah, mas olha só esse cara, olha esse professor, esse intelectual. A gente ainda se admira com isso, né? Bom, e aí só para finalizar essa parte, né? Eu estou muito encantada pensando nessas figuras, né? Eu estou recentemente, muito encantada com uma palestra que eu ouvi, eu até postei no Facebook, do professor José dos Anjos, da URGS, né, do PPG de Sociologia da URGS, onde ele fala de uma questão que eu acho que é bem fundamental e que dá conta um pouco disso que a gente vem falando, que é a questão do embaralhamento, né? Então, o que ele diz? Bom, essa luta antirracista, ela vai, ela talvez não vá ser, né, enfim, não usando as palavras dele, mas assim, ela talvez não vá ser, né, ela vai alcançar sucesso no momento que a gente conseguir um embaralhamento, né, que eu chegue nos espaços, que eu chegue numa instituição, nos espaços públicos, e que eu enxergue a composição real da sociedade brasileira. Bom, se mais de 50% do Brasil é ocupado por negros, por pretos e pardos, né, considerando a denominação do IBGE, bom, então que eu chegue nos espaços e eu encontre isso também, né? Que eu não esteja lá na minha sala de aula, no PPG, e encontre 1, 2 negros só, mas que quando eu vá num outro espaço com trabalhadores da higienização, aí eu enxergue mais pessoas como eu, com a cor da pele, da minha pele, né? Essa é uma outra questão também que eu acho que é interessante, também dessas minhas andanças ali por Novo Hamburgo e tal. Uma vez um rapaz me disse: ah, mas é que tu não vê tanta gente negra aqui, porque aqui é uma região de imigração, de colonização imigrante, é por isso que tu não vê. E aí eu disse para ele: pois é, mas quando eu vou né, quando eu vejo as pessoas varrendo na rua ou nos corredores das universidades onde eu circulo, mesmo numa região de imigração italiana,
ela é alemã, né, no caso ali, eu vejo mais pessoas como eu, né? Então, existe esses espaços, né? Existem espaços reservados para as pessoas negras, né? Ainda existe isso. E a gente faz questão de não ver ou de fazer de conta que isso não é verdade. Né? E aí depois, vou parar de falar agora, mas depois eu quero comentar isso que o Fernando falou sobre a questão da classe ali, né, que eu acho que é bem importante. Mas depois eu volto, então. Nem sei por onde começar. Trouxeram tantas coisas aqui, o Alex. Bom, primeiro dizer que é importante, né, que quando a gente fala de racismo, a gente entenda que não é que é algo muito além, para muito além de atos individuais ou processos coletivos, né? O racismo, ele é um fenômeno que faz parte da constituição das relações sociais, tá? Tá imbricado na formação da nossa subjetividade. O Silvio Almeida diz: nós estamos atravessados pelo racismo, né? Então, ele nos atravessa e atravessa toda a sociedade. E uma outra frase importante que eu acho que a gente tem que eu gosto de reforçar, que a luta antirracista não é o combate ao racista, simplesmente. Tá? A luta antirracista, ela é algo que tem que incorporar, além de nós, negros e negras, né, brancos e brancas, numa disputa para combater o racismo que é estrutural na nossa sociedade. Né? Então, na verdade, e que está relacionado à nossa Constituição, à Constituição da nossa sociedade brasileira, né? Como se formou ao longo da sua história. Né? Então, isso que, até lembrando que o Clóvis Moura, no seu pensamento radical, né, ele quando ele escreveu Rebeliões da Senzala, né, ele traz um pouco disso, né, que, na verdade, a singularidade da construção da base histórica, econômica e social do nosso país, né, e que a emancipação do nosso povo, ele passa pelo enfrentamento a essa cultura de dominação, né, e que ela se efetiva muito através do racismo. Então, é nesse sentido que a gente entende que essa luta por igualdade racial, ela está no contexto da luta de classes. E a gente precisa, vamos dizer assim, se aprofundar nesse entendimento, tá? Então, querendo exemplificar, essa produção do Clóvis, que é do Clóvis Moura, que era um filiado ao PCB, né? Que foi alguém que se candidatou em 1947 como deputado estadual e foi cassado, né? Então, esse estudo dele é muito importante, né? E foi apagado, né? Assim, do nosso estudo teórico dentro da universidade, né? Então, existem muitos teóricos negros, né, ao longo da nossa história que trataram dessa questão, né? E houve realmente um registro apagado e a gente não se debruça sobre eles para entender esse processo de pós-abolição e da questão do racismo estrutural. Né? Então, a partir disso, a gente tem uma narrativa de que existe uma harmonia entre as três raças, né, que a gente aprende na escola,
né, que tudo se deu de uma forma harmoniosa, o branco, o negro e o índio, né, numa miscigenação, e aí surge o brasileiro, né, esse ser pacato, né, que afinal aqui no Brasil não tem terremoto, e nós todos, né, então toda essa narrativa, né, que acaba trazendo essa subjetividade. Né? Uma que existiu, e eu aprendi isso na escola, não sei vocês, foi me dito, né, pelas professoras, que os negros foram escravizados porque eles aceitavam ser escravizados e o índio não foi porque o índio não aceitava. Né? Quer dizer, isso é uma profunda desumanização. Qual é o ser humano que aceita, né, ou que, né, que se coloca de uma forma passiva frente a um abuso, né, que foi a escravidão? E isso não aconteceu. Né? Houveram várias formas ao longo da história de rebeliões, né, de resiliência do povo negro, de suicídios, né, de abortos, diversos, né, porque houve muito, até o processo que a gente chama de miscigenação, né, naquele período foi com muito abuso e estupro, né, de mulheres negras. Né? Não existia um romantismo, assim como a gente não pode romantizar a questão indígena, como é tentado, né, criar ao longo da história uma romantização, né, do colonizador. Não teve romantismo nenhum a escravidão brasileira. Né? Teve uma desumanização de um povo, né? E isso, inclusive, teve embasamento teórico. Teóricos da época escreviam sobre isso, sobre que os negros não eram seres humanos, né, no mesmo nível que os brancos, para justificar, inclusive, né, a própria escravidão. Então, durante todo esse período, a gente tem todo um processo teórico e ideológico de desumanização de um povo. Então, quando a gente hoje ainda, e principalmente naturaliza ainda a violência, e aí quando o Alex fala da carne mais barata do mercado é a carne negra, eu peguei aqui alguns dados do Atlas da Violência, né, de 2018, que foi construído com o IPEA e o Fórum de Segurança Público, fala que em 2016 a taxa de homicídios de negros foi 2,5 vezes a taxa de homicídios de não negros. De mulheres negras, 71% superior a de mulheres não negras. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que analisou 5.896 BOs, mortes decorrentes de intervenções policiais entre 2015 e 2016, fala que as intervenções policiais são causa de 78% do universo de mortes no período e 76,2% das vítimas de atuação da polícia são negras. Quando a gente fala do assassinato do George Floyd, a gente pode dizer que aqui no Brasil morrem, mesmo que nos Estados Unidos a população negra seja de torno de 13%, 14%, e aqui no Brasil, que é o país de maior população negra fora da África, né? Proporcionalmente morrem muito mais negros e negras no Brasil do que nos Estados Unidos, diariamente. Né? Tem uma frase desse estudo do Atlas da Violência que fala, que eu acho que é muito marcante, que diz que, em relação à violência letal, negros e não negros vivem em países completamente distintos. Então, a gente está atravessado pelo racismo, né?
E o racismo é um fenômeno estruturante, né, no Brasil, na nossa história, e está entrelaçado, com certeza, com a questão de classe. Sobre essa questão da educação, e essa questão também do negro ser homogêneo até hoje, gente. Assim, eu gosto de dar exemplos, porque isso está tão imbricado, vamos dizer assim, está tão na nossa subjetividade, que eu até hoje escuto pessoas dizendo: eu votei no Colares, não deu certo, então não voto mais em negros. Gente, ou entende como é? Todos os negros são iguais, né? Toda vez, e eu vou dizer para vocês que eu sou mãe de um jovem adulto de 24 anos, um jovem negro, e ser mãe de um jovem negro é bem diferente, né? Eu tenho muito medo, né? Porque a nossa sociedade tem disso, né? E toda vez que eu vou ver um noticiário, e eu acho que pessoas negras possam me entender, e que dizem: tem um estuprador à solta, ou tem um assassino à solta, eu rezo, tomara que não seja uma pessoa negra. Por quê, gente? Porque daí todos os negros podem ser confundidos por essa pessoa. Isso está na nossa subjetividade, né? E não é uma coisa pequena, né? É uma coisa bem complexa. Sobre a questão da educação, eu acho que agora a gente, ao longo dos 10 anos passados, vamos dizer assim, né, de governos a nível federal, digamos, mais vinculados ao nosso campo de esquerda, né, a gente teve alguns avanços em relação à educação, né? Nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Essas diretrizes são extremamente importantes, né? E podem e fazem diferença, sim, se aplicadas, né? No ensino, na nossa educação. As políticas de cotas, né? A gente teve um aumento, né, da inserção de negros e negros nas universidades. Nós tivemos um aumento né, tendo as políticas afirmativas, né, do reposicionamento de negros e negras em diversos lugares. Mas, gente, não é... Eu penso que as políticas afirmativas e as políticas e o que nós, negros e negros, defendemos, não é uma porque a gente quer... Porque às vezes as pessoas acham que a gente quer substituir ou quer virar, né? Vamos fazer assim, os negros vão passar os negros no lugar dos brancos, os brancos no lugar dos negros. Não é isso. A luta, na minha visão, a luta dos negros e negras ou dos antirracistas é a luta por sobrevivência. Nós precisamos sobreviver a essa sociedade, porque a sociedade racista é uma sociedade que, a nossa sociedade de classes, capitalista e racista, é uma sociedade onde negros e negras são os mais desempregados, as maiores vítimas de assassinato, são os que têm a renda menor, são os que têm menos acesso à educação. As mulheres negras, tem várias pesquisas, elas têm, por exemplo, menos acesso ao SUS, a pré-natal. Então, nós, ao longo nós temos elementos e nós temos o entendimento de que negros e negras precisam de uma política que enxergue essa diversidade,
que nós não podemos pensar só em políticas universais como se nós, da classe trabalhadora, fôssemos todos iguais. Então, nós temos que ver essa diversidade e que a gente precisa de políticas, né, que compreendam isso, para que a gente possa possa sobreviver, né? Porque nós estamos sendo mortos, está tendo um genocídio da juventude, né? E é nesse sentido que o racismo ele é estrutural, né? Ele está vinculado à questão de classe, de gênero, e que a gente precisa se unir, né, para além de nós, negros e negras, para combater e tornar essa sociedade livre do racismo, para todos nós. Era isso, eu falei um monte de coisa. É muita coisa, né? A nossa, tá ótimo. Intervenções cirúrgicas, como dizia o meu amigo Fernando, lá de Pelotas, e o Alex aqui do lado de... Não está do lado, é como eu estou em Cuba, então, né, fica aí é o pão com ovo, ó. Mas a nossa tarefa aqui, da Pão com Ovo, é tentar fazer algo que seja simples, compreensível a todos, e muitas vezes o debate ele é tão grande, tão rico, que ele não se esgota aqui. Também não é essa ideia de esgotar nenhum debate aqui na Pão com Ovo, e sim é abrir consciências, abrir o debate e, sobretudo, colocar essas pautas tão importantes para todo mundo que nos acompanha. Nós vamos fazer uma última rodada aqui, né, que o nosso tempo já está se esgotando, mas eu vou fazer algumas considerações da minha parte aqui. Me permitam, hoje eu vou tentar fazer alguma coisa diferente aqui, que geralmente eu fico no meio campo desses dois caras que estão em cima e embaixo de mim, e do meu lado, e dos convidados, mas eu vou fazer. Olha só, a Cláudia falou uma coisa que nem um dado importante, que é o nosso espaço. Como conquistar o nosso espaço, Cuca, Fernando, Alex? Quem nos escuta? Como conquista esse espaço? Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes as estruturas que estão ali dadas para nós, elas nos impossibilitam de ter espaço. Mas está muito subjetivo isso. Como é que eu entendo isso? Eu vou dar um exemplo aqui, bem prático, das coisas que estão logo ali na frente, que se chama eleições municipais na nossa frente. Vamos falar do espaço. O recado vai ser dado aqui, e se chegar onde eu quero, talvez a gente consiga debater mais profundamente isso. Mas veja bem, o sistema é um só, né? O sistema ele vai nos comendo pelas beiradas, e como a Cuca bem colocou, quando a gente quer discutir isso, nós queremos brancos, pretos, índios, todos nessa pauta antirracista. Mas a gente quer de realmente que eles se apropriem disso e construam conosco alternativas, não alternativas fictícias. Por exemplo, nós estamos hoje debatendo aqui várias questões. E o ponto que eu quero dizer é assim, tem muito branco, Cuca, Cláudio, Fernando e Alex, que hoje eles se apropriam desse debate, não só desse debate, vou falar aqui do carnaval, Fernando, que é tão caro para nós, e tu conhece muito bem. Tem branco aqui, ó, que vai lá, agora, nas majoritárias, nas construções de candidaturas a vereanças, e se apropriam do debate do carnaval e se colocam na posição aonde que era para nós estar lá, Fernando. Nós, Cuca. Nós, Cláudio. E o que eles fazem? Um discurso bonito. Geralmente são pessoas ilustradas, advogados, grande coisa. Mas se apropriam disso. E fica aqui o alerta. Nós não podemos permitir isso. Venham lutar conosco. Sim, nós precisamos disso. Senão, Fernando, o sistema capitalista é muito, muito bom nisso. Ele não vai nos colocar num gueto. E nesse gueto, é isso que a gente vive. É morte,
é pancadaria, é estupro, e nós não vamos sair desse gueto. A Pão com Ovo tem a finalidade de trazer isso. E nós queremos dizer, a nossa carne é a mais cara do mercado, porque nos custa diariamente isso que foi posto aqui, a nossa vida. E queremos viver com todos, coloridos, múltiplos, diversos, porque que nem o Alex falou, Fernando, nós na África não somos um só, somos vários, né? De peles, de vários colores, mas é muito bom ter isso. Esperamos que abra debate, que a gente consiga refletir sobre tudo isso e toca a bola aí pro Fernando. Vai, Fernando. Eu acho que essas discussões que a gente acabou de fazer aqui agora, elas contribuem para problematizar isso aí tudo, né? Eu sou um grande admirador do professor Clóvis Moura aí, que a Luciane trouxe para o debate aí, um cara que, como ela mesma falou, ele não é muito aceito dentro da academia, né? Minha formação é em sociologia, e a gente sempre teve dificuldade de trabalhar o professor Clóvis Moura dentro da academia, né? Por quê? Porque, por isso, deputado constituinte do PCB, depois acompanhou a formação do PCdoB ali em 72 e tal, toda uma carga em cima dele, mas o professor Clóvis Moura também, não, talvez não só por isso seja perseguido, né, dentro da academia, né? Talvez também porque ele coloca algumas questões assim bem fortes na sua produção, né? Não era uma característica dele a questão da mediação, né? Ele traz a questão da rebelião como sendo o símbolo da resistência negra, traz o quilombo como sendo o espaço símbolo dessa resistência negra, e junto com outros pensadores de Porto Alegre, Oliveira Silveira, ali, que retoma toda a questão do 20 de novembro, ali, né, como a data do povo negro em contraposição ao 13 de maio, que em Pelotas, eu lembro, na época, nós tínhamos no PCdoB aqui um vereador do partido, o companheiro Luiz Carlos Matoso, hoje, não, por uma série de circunstâncias, não está mais no PCdoB, mas é um grande amigo meu aqui na cidade, e também circula nessa coisa do movimento negro, e ele propôs aqui em Pelotas, na época, o feriado do dia 20 de novembro. O feriado chegou a ser aprovado e logo em seguida foi cancelado em votação na Câmara. Então, vejam a força da sociedade pelotense para tentar apagar a história do povo negro aqui na cidade, né? E o Clóvis Moura também traz uma questão que para mim é fundamental, que ele diz assim: os processos sociais no Brasil nunca se completam, né? Ao não se completarem, eles deixam pontas abertas, né? O fim da escravidão como processo social no Brasil não se completou porque não houve a integração do negro nessa nova sociedade, né? E não havendo a integração do negro nessa nova sociedade, a gente aumenta as hordas dos sens, né? Dos sem terra, dos sem teto, dos sem emprego, dos sem moradia, que são necessariamente, na radiografia social do Brasil, em grande parte negros, né? E a gente trouxe uma questão aqui no início, o tema da nossa live hoje era a questão do medo branco também, né? E eu acho que um pouco a formulação do professor Clóvis também nos traz essa ideia, né? Quando ele retoma lá Palmares e o Zumbi, eu sempre, quando lia os textos deles, me lembrava daquela frase do Jorge Ben: eu quero ver o que vocês vão fazer quando o zumbi voltar, né? Que é quando estourar o processo de resistência, da rebelião, né, que não é um processo de mediação, né? E a gente também falou muito do carnaval aqui. O carnaval em Pelotas ainda hoje é caso de polícia, né? Os espaços que são liberados para o carnaval aqui em Pelotas são espaços de extremo processo de conflito, né? Tem toda uma discussão se há um aparato policial necessário para deixar que o carnaval ocorra, né? E eu penso também o porquê disso, né? Porque talvez aqui em Pelotas esse espaço do carnaval seja um espaço que passou por um menor processo de branqueamento, acho que do estado do Rio Grande do Sul todo, né? E também trago aqui uma outra provocação de um outro trecho de música, que talvez essa incomodação toda com o espaço do carnaval aqui em Pelotas, onde pode, onde não pode, quais são os lugares que são proibidos, como é que faz para proibir, como é que bota a polícia em cima de bloco porque está na rua, né? Tem a ver também com a ideia de que
às vezes eu me sinto um pouco Zumbi dos Palmares quando sambo aqui, né? Que é um processo de abertura naquele ato que se dá ali, naqueles 3 dias de folia, né? Foi sempre um prazer escutar aí a Cláudia e a Luciana, e acho que a gente deixou um monte de ponta aberta aí, que esse é o objetivo, né? Fazer o pessoal pensar, né? Muito obrigado aí por ter participado com vocês aí dessa discussão. E agora? O Alex, O Alex vai falar? ele tá ali. Põe o microfone aí, Alex. O Alex comeu o tal do pão com ovo dele, aquele, só que hoje ele colocou em cima de um pãozinho de forma uns 4 ovos cozidos, e eu acho que ele tá meio embuchado lá, não tá conseguindo Não, falar. deu um problema aqui, travou a tela do celular. Gente, eu estou honestamente maravilhado com as falas de todos, e particularmente das duas nossas meninas aqui, permita chamadas assim, garotas, né? E eu sou um cara muito, muito influenciado pela música, né, cara? Eu citei 2 trechos, né, de 2 músicas que são fantásticas, né? E eu estava com uma terceira música na cabeça, mas não me vinha. Aí eu lembrei agora da música, é uma música em que o Ed Rock faz uma participação num som do RZO, em que num determinado trecho, o nome da música é a lei é cada um, né, em que ele fala lá, acabou a escravidão, continua a covardia. Né? E me desculpa, eu estou emocionado, só um minutinho. E eu quero dizer que isso é muito importante para a gente construir, né? Eu fico maravilhado quando eu vejo os meus colegas, né, usarem os fundamentos teóricos. Eu sou um cara muito assim da linguagem mais corriqueira, de conversar com molecada usando o rap, o samba e esses elementos todos que ajudam a formar também a nossa consciência, né? E falando em música, falando em negritude, africanidade, formação histórica e social brasileira, racismo, um punhado de temas, a gente poderia seguir 3 horas conversando aqui, entendeu? Que certamente não daria tempo de falar tudo que está anotado em cada um dos nossos cadernos. Mas eu tenho uma música para mim, uma artista, que eu era moleque, eu devia ter uns 8, 9 anos quando ela morreu, e eu chorei quando entrou o jornal, aquele plantão da Globo anunciando a morte da Clara Nunes, né? E tem uma música dela, O Canto das Três Raças, que eu acho que sintetiza muito a nossa dor, a nossa luta e a nossa necessidade, né? Aquela música que começa dizendo: ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou, fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou, e de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Isso para mim é uma lição que eu vou carregar para o resto da vida. Eu acho que isso sim é a miscigenação real que nós temos que tratar, da unidade do nosso povo, né, daquilo que brotou de relações de violência. E eu entendo quando, por exemplo, os jovens de periferia, pobres, desempregados, uberizados, na mira da arma da polícia, estendem uma faixa dizendo miscigenação é genocídio, porque eles relacionam, né, ou eles relacionam essa questão à formação histórica do nosso país, que a Cuca também trabalhou ali. Né? A questão da violência, desde a captura, da transferência involuntária, e eu sempre uso, sim, gurias e gurias, o termo escravizados, procuro me corrigir para nunca mais usar o termo escravos, mas sim escravizados, né? Para a gente diferenciar, porque escravo parece que é uma gênese do sujeito, e escravizado é uma condição imposta, né? E eu sempre trago essa questão, porque esse dia eu estava num debate em que teve gente, isso é identitarismo, etc. e tal. Tem gente que diz o seguinte: não existe racismo no Brasil, mas existe racismo inverso, sabe? A culpabilização da vítima, né, ganha o nome de vitimização, ou num termo teórico que eu adoro, mimimi. Olha, me desculpa, assim, eu só não vou falar um palavrão aqui porque, né, a gente está ao vivo, né, e a cores, né, muitas cores, graças a Deus. Eu gostaria, assim, de finalizar essa minha fala, que está toda desorganizada, está muito mais emotiva, né, porque, lembrando
né, de um fato que o Fernando trouxe aqui, do 13 de maio e do 20 de novembro. Ninguém desconsidera o 13 de maio, mas, obviamente, o 20 de novembro tem uma simbologia, uma potência, uma força, uma visibilidade, uma autoestima e autoridade muito maior para representar a luta, né, do povo africano, do povo negro, dos pretos e pardas do Brasil, e que nós, como a Cuca apontou com muita precisão, né, essa é uma luta que não é segmentada, não pertence a um grupo étnico ou social apenas. A gente precisa fazer o esforço de compreensão disso tudo para a gente avançar, porque a libertação do Brasil não acontecerá apenas pela classe, mas também pelo gênero e pela raça, né? A gente quer a emancipação completa, que é uma sociedade humana diferente, uma sociedade socialista. Deixo aqui de coração um grande beijo, um grande abraço para as gurias, um grande abraço para os meus amigos aqui. Encerro minha participação desejando um bom resto de semana, que todo mundo se cuide, porque a pandemia está aí, e, aliás, a pandemia se abate sobre o povo pobre, sobre o povo preto desse país, e que as meninas possam fazer suas considerações, que foram brilhantes. Semana que vem, né, Leonardo, nós vamos ter uma outra camarada aí, a Bruna Rodrigues, a Bruninha, também vai trazer muitas dessas discussões, da discussão de jovens de periferia, da militância da mulher na política, e a gente fica agradecido mesmo pela participação, contribuição brilhante de vocês todos. Um grande abraço. Posso falar? Então, também queria agradecer, adorei participar, quero dizer que eu estava nervosa, né? E dizer que é extremamente importante, né, esse debate, nós que estamos nessa luta antirracista, e para finalizar mesmo, né, eu tenho certeza, queridos companheiros, pessoas, camaradas e todos que nos escutam, que a nossa luta, ela é árdua, mas vai ser vitoriosa, porque a nossa luta, para além de antirracista, é uma luta por uma outra sociedade, por uma sociedade de novo tipo, né? Por uma sociedade onde todas e todas possamos usufruir da verdadeira liberdade, né? Então, é esse recado que eu quero dizer. Estamos na luta, né, para construir um novo mundo, juntos e juntas. Obrigada, grande beijo. Meu Deus, passou tão rápido e eu tinha tanta coisa para dizer, né? A gente tem tanta coisa, a gente quer voltar, né, Luciane? Diga, pode dizer. Vamos dividir esse programa aí mais vezes. Não, assim, eu acho que a questão... eu só queria rapidinho falar sobre a questão da luta de classes, assim, acho que a gente vai se repetindo, talvez, mas, enfim, que eu acho que é importante, que ficou aberto ali, que eu queria dizer, que é o seguinte, né, eu acho que só não vê quem não quer, né, que, bom, em virtude de toda essa construção histórica que a gente vem falando aqui, que a Luciane destacou tão bem, existe uma divisão, né, uma divisão social no Brasil que está determinada por essa história da escravidão aqui no nosso país. Então, quando o Fernando e a Luciane falam do Clóvis Moura e tal, e que ele fala dessa ideia, dessa dominação, né, dos dominados e dos dominantes, e dessa relação de quem tem, né, de quem tinha, de quem tem a propriedade, e de quem não tem essa propriedade, né, e de quem sai da escravidão sem essa garantia de propriedade. O que a gente tem? A gente tem aí uma personificação da luta de classes brasileira, né? E acho que aqui no Brasil, essa coisa dessa luta incompleta também, que foi falado aqui, dessa revolução incompleta, ela tem muito a ver com isso, com a forma como as constituições foram né, como a legislação foi se efetivando. Tem uma coisa que eu acho extremamente interessante, só para abrir mais uma ponta aí para um outro momento, que é o seguinte, né, pensar, por exemplo, na Constituição de 1824, né, que é para ser uma Constituição liberal, né, mas e aí, como é que tu faz isso, né, porque tu está dizendo que todo mundo é igual, né, que os indivíduos, né, os seres humanos, eles são iguais, que as pessoas têm direito à propriedade,
mas daí qual é que é a grande propriedade privada de 1824 ainda? É o negro, né? E aí, a gente tem uma confusão, a gente tem uma Constituição que ela é liberal, mas que ela tem essa questão, né? Essa igualdade ela não é para todo mundo, e inclusive tu tem o direito à tua propriedade privada, que é um outro ser humano. Então, isso é uma confusão, né? E aí o Brasil se constitui legalmente, né, socialmente, mas também pela via da lei, nessa bagunça aí, né? E aí, bom, quando acontece a abolição, tu tem né, essa divisão muito clara, né? Então, essa luta de classes, ela passa, né, como a gente já falou aqui, pela questão da cor da pele, da raça, não no sentido biológico, né, como se tentou fazer no início do século XX, né, não numa essência biológica, mas numa construção histórica. E a questão do gênero, que a Luciane falou ali também, né? Nós, mulheres negras, estamos na base, né, da pirâmide social brasileira e sofrendo, né, uma série de violências por conta disso. E aí, só para antes de terminar falando, eu acho fantástica e triste uma das músicas, né, que o Alex comentou ali, que é aquela do Rapa, então, né, que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Eu gosto muito daquele filme Quanto Vale ou É por Quilo. E aí tem aquela cena do Lázaro Ramos, né, que ele tá na cela e ele fala sobre isso, né? Ele diz, né, esse é o nosso navio negreiro. E aí tem um trecho todo, que agora eu não vou me lembrar, devia ter separado, mas que é muito fantástico aquela fala dele. Então tá todo mundo ali, né, e aí ele tá falando, naquela época nós éramos, né, máquinas, e aí agora, né, e aí ele termina dizendo assim, essa é a funcionalidade do capitalismo. Né? Então, eu acho que tem muito pano para manga aí para a gente conversar, tem muita coisa que a gente poderia dizer, mas eu agradeço essa oportunidade, gostaria de voltar, acredito que a Luciane também, em outro momento. E aí, falando, né, disso que vocês todos comentaram, tem uma frase que anda correndo aí pela internet que diz assim, eu não sei se tem um autor específico, né, me corrijam se tiver, que é aquela assim, agradeçam que os negros não querem vingança, né? Os negros querem só espaço, querem igualdade, querem poder estar desfrutando, né, desses espaços sociais que nos foram negados historicamente. Então, não é vingança, né? É luta por sobrevivência, como a Luciane disse. Então, eu agradeço, meninos, também, peço licença para dizer isso, agradeço a Luciane pela parceria aí, foi muito bom te ouvir. E é isso, seguimos, vida longa aí ao pão com ovo. Não vão embora ainda, não vão embora, calma, calma. Fazer alguns lembretes. Nos sigam nas redes sociais, é importante para nós. Colaborem de todas as formas possíveis. A Cuca lembrou do Colares, né? Lembrando Colares, quero dizer que a gente faz um bom tempo que está sem o nosso querido Brizola, né? Que se foi há longos 16 anos, se não me engano, né? No dia 21 de abril. E falando dele, como é difícil, né, Alex? O choro, quando vem, não tem homem nem mulher que segura. É incrível isso. Eu, quando estava falando do meu avô, cara, é foda. Mas, enfim, nós a Pão com Ovo vamos sempre estar aqui fazendo o melhor possível e vamos dar mais uma vez o recado, Cuca. Cláudia, Fernanda e Alex. Nós não queremos brancos salvadores. Jamais. E está dado o recado. E nós vamos em busca disso. Para dar uma rodada final, Fernando, uma dica aí para almoço, para Cláudia, para Lu, para Alex, uma dica de filme. O meu fica a vida de cada brasileiro e brasileira agora na pandemia, a todos aqueles da periferia que pegam todo dia o seu ônibus lotado e que os brancos salvadores da pátria nunca vêm. Mas nós estamos aqui, firmes e fortes, com pandemia ou sem pandemia, somos fortes. Posso dar uma dica? Claro. Só uma dica de livro, de livrinho, Chimamanda, O Perigo de uma História Única.
Quem não leu é rapidinho, mas é muito legal. É um perigo. Eu vou pedir, então, aqui a palavra, porque a emoção veio e não é à toa, e eu acho que uma das coisas que me motiva a ser professor, apesar do trabalho, do salário atrasado, cortado, tudo mais, eu falo mais da rede estadual, né? É justamente poder ter essa emoção. O dia que essa emoção desaparecer, eu também desapareço da sala de aula. E eu li há muitos anos atrás, eu não tenho o poema agora aqui comigo, que já até mandei para alguns amigos, mas um trecho do poema do Agostinho Neto, que foi um dos líderes da Revolução e da independência de Angola, em que ele dizia o seguinte: não basta que seja pura e justa a nossa causa, é preciso que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Eu vejo isso em cada um de vocês, em quem nos acompanhou. Um grande abraço, acho que as dicas de filme, livro, né, a Cláudia e a Cuca deram uma. Eu digo o seguinte, para mim uma grande aula de História e Sociologia é ouvir Negro Drama. Pronto, a gurizada conhece, e é um puta som, e é nóis. Eu vou acompanhar o Alex aí, eu acho que a gente deve indicar para a molecada aí ouvir Racionais. Estamos juntos, um forte abraço. Aqui em casa, sobre a questão do almoço, eu sou o cara que nunca sei o que vai ter de almoço aqui em casa. O Leonardo me pergunta isso faz umas 5 semanas. Eu disse para ele, eu estou acordando agora, nesse horário aí da live, eu vou tomar um mate e tal, vamos ver o que rola lá pelas 4 da tarde de almoço. Mas era isso, a gente perde um pouco o tempo na pandemia, né? E agradecer aí e mandar a molecada ouvir Racionais. Se possível, comece pelo Raio-X do Brasil, que é o melhor de todos. Entende? Tá. Cláudia, e aí? E aí, dicas, eu acho que a minha dica é o Quanto Vale é por Quilo, que eu adoro. E eu acho que toda essa cena do rap, eu acho que, né, tanto esses mais old school, quanto os recentes, eu acho que tem ferramentas bem significativas para os jovens, né, para todos ouvirem um pouco do Brasil numa outra voz. Né? Eu acho que volta e meia os meus alunos me mandam uma dica, Sora, ouve isso aqui, né? E poder ver o que vem deles, né? O que eles. E poder prestigiar, né, esses sons aí que essa gurizada tá ouvindo. Mas eu acho que principalmente isso, dar uma assistidinha lá no Quanto Vale é por Quilo, para tentar ver um pouco dessas representações do negro aí no cinema, buscar um pouco de cinema nacional, né? Porque durante muito tempo isso aí foi meio negligenciado também. Então, vamos assistir o que a gente produz aqui, para a gente entender um pouco o que é o Brasil, né? Eu acho que isso é importante. Obrigada, viu? Bom almoço para todo mundo. Antes de nós acabar aqui, eu vou ler o nosso manifesto aqui. Não sei, eu acho que todo mundo vai conhecer, e logo depois que nós acabarmos aqui o nosso pão com ovo, reflitam, sintam e principalmente, sem salvadores. Valeu, Zumbi, o grito forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Valeu, Zumbi. Hoje a vila é Kizomba, é batuque, canto e dança, jongo e maracatu. Vem menininha para dançar o caxambu. Vem menininha para dançar o caxambu. Ô, negamina. Anastácia não deixou escravizar. Ô, Clementina. O pagode ao Partido Popular. E aí encerramos um grande almoço a todos. E semana que vem estaremos de novo aqui com a Pão com Ovo. Forte abraço a todos. Ficou muito bom. Parabéns.